Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live de toda quarta-feira à noite, às 8h45. E hoje a gente vai falar sobre a adenoide, se atrapalha a audição e a fala. Hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Dr. Kaique Reis. Ele é fonoaudiólogo, formado pela UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Ele trabalhou comigo no Hospital Irmã Dulce e ele atuou lá durante 2 anos. Hoje nós vamos falar sobre os impactos que quando a adenoide está aumentada causa em relação à audição da criança e do desenvolvimento da fala da criança. Vou aqui adicionar Dr. Kaique. Olá, Dr. Kaique. Olá, boa noite, pessoal. Pronto. Se apresente aí seu nome, como é que você atua, quais áreas você atua. Conte aí um pouquinho para o nosso público. Boa noite, pessoal, né? Meu nome é Kaique, eu sou fonoaudiólogo formado pela Universidade daqui do estado da Bahia, né? Eu atuo na área do desenvolvimento da linguagem, mas também trabalhei por muito tempo na parte do diagnóstico auditivo. Atualmente, eu deixei de lado, né, Dani, um pouco a parte do diagnóstico, estou trabalhando mais na reabilitação auditiva e nas terapias fonoaudiológicas, né? Atuei durante 2 anos no Irmã Dulce, foi onde eu conheci a doutora Daniela, ainda enquanto residente. E para mim está sendo uma honra participar dessa live. Vai ser muito bom. Hoje tem tudo para ser incrível e esclarecedor. Geralmente a live aqui das quartas-feiras dura 15 minutos, é rápido e é direto ao ponto, certo? Primeiro, vamos explicar o que é adenoide, porque tem gente que chega aqui de primeira viagem, às vezes não sabe. A adenoide é popularmente conhecido como carne no nariz. É um tecido que fica atrás do nariz, não dá pra gente ver, só dá pra gente ver com raio-x ou com endoscopia. E quando esse tecido ele está aumentado, ele causa vários sintomas, como roncos, obstrução nasal, desatenção, um dormir que a criança não consegue dormir bem e também pode prejudicar o desenvolvimento da fala da criança e a audição, que hoje é o nosso tema. A adenoide ela faz parte do tecido linfóide, então é o tecido de defesa. Porém, quando ela está aumentada, ela perde a sua função de defesa e acaba fazendo esses diversos sintomas na criança, mas que pode durar para a vida inteira, ter sequelas para a vida inteira. Então, hoje a gente vai falar um pouco nesse trabalho em conjunto de fono Sim. e otorrino. Fonoaudiólogo, gente, é o profissional que trabalha com a comunicação, faz terapias, faz exames da parte tanto da audição como da parte da comunicação em geral, linguagem, desenvolvimento da fala. E o Dr. Kaique, ele trabalha muito com essa parte de crianças. Ele se dedica muito dessa parte infantil. Então, além de ser meu amigo, que é uma pessoa que eu admiro muito, eu convidei ele hoje porque ele tem muita experiência com criança. Doutor Kaique, vamos começar aqui agora com uma perguntinha para você. Sim, A adenoide, quando ela está aumentada, ela pode causar perda auditiva na criança? sim. Ó, existe uma estrutura, né, que vai fazer uma comunicação entre o ouvido e essa região da nasofaringe, né? E aí nós chamamos ela de tuba auditiva. Chega um certo momento que, conforme esse tecido, né, essa adenoide, ela tem uma determinada hipertrofia, ela vai impactar no funcionamento dessa estrutura. Porque qual é a função dessa estrutura? Essa estrutura, ela vai igualar a pressão da orelha média, né, que é uma da estrutura do sistema auditivo, e com isso vai fazer com que aconteça o diferencial pressórico. Quando essa adenoide ela está hipertrofiada, ela vai dificultar esse funcionamento e com isso não vai haver uma ventilação na orelha média. E aí que começamos, né, Dani, com
as otites, que acaba sendo recorrente, sendo ela a secretora, porque se não tem uma ventilação ali, vai começar a acumular fungos, e aí fica uma coisa bem difícil que muitos pais ficam desesperados e recorrem sempre ao otorrino. Exatamente. E assim, é a principal causa de otite na infância, dessa inflamação no ouvido recorrente, que é a obstrução dessa parte que o doutor Kaique falou, da nasofaringe, que faz a comunicação com o ouvido. Então, quando esse ouvido ele não está sendo ventilado bem, ele está ali com a pressão errada, ele também acumula líquido. E acumulando líquido, ele pode realmente causar inflamação de recorrência e pode também causar até mesmo uma perda auditiva. Essa perda auditiva, né, a gente vê ali no exame, na audiometria, que o doutor Kaique, inclusive, faz, mas a gente vê ali uma perda auditiva que pode ser temporária, mas que atrapalha muito o desenvolvimento da criança, porque a criança, como ela está em pleno desenvolvimento, a audição é muito importante, não só para ela escutar bem, mas como é para ela aprender e para ela desenvolver a linguagem e desenvolver a fala mesmo. Então, a audição da criança é extremamente importante, de estar tudo ok, tudo livre, para ela desenvolver a fala certinho. Então, com a adenoide aumentada, realmente acaba obstruindo e prejudicando a ventilação do ouvido médio. Agora, um mito ou verdade para você, doutor Kaique. Sim. Uma criança que tem adenoide aumentada, ela pode crescer falando errado, trocando as sílabas, os fonemas. Ela pode crescer assim, tendo alterações na fala em si. Sim, Dani, mas nós precisamos, né, dessa explicação e aí nós voltamos ao que você falou. Existe a possibilidade dessa adenoide ela ocasionar uma perda leve, né? E mesmo sendo uma perda auditiva leve, essa perda pode fazer com que a criança não consiga fazer o processamento mediante essa intensidade que costuma ser ali por volta de 30 dB, já consegue perder alguns fonemas. E com isso, essa criança não vai ouvir esses fonemas. E aí começa a haver essas trocas fonológicas, ou substituição, omissões. Então, vai corroborar sim, tá certo? Para que haja ali algum tipo de alteração no desenvolvimento da linguagem. Exatamente. Quando a criança escuta mal, acaba que ela não fala bem também, né? Além do que, quando a adenoide ela tá aumentada, ela produz aquela voz mais anasalada, né? Que a gente costuma ver em criança que tem Isso. a adenoide aumentada, justamente pela passagem do som. Quando o som ele tá tendo aquela obstrução ali na parte da nasofaringe, ela acaba saindo diferente, uma voz diferente, não só no seu timbre, no seu tom, mas também pode causar essas trocas de sílabas, trocas de fonemas por causa da adenoide aumentada. E além disso, Dani, tem a questão também do posicionamento lingual, né? Porque se nós temos um tecido que está Sim, hipertrofiado na região posterior, então a nossa língua ela não vai conseguir ficar no ponto de repouso ideal dela. Então, com isso, nós temos também a famosa síndrome da boca aberta, e aí essas isso. estruturas da cavidade oral, intraoral, elas acabam sendo prejudicadas, né? Aí o paciente às vezes começa a ter um escape de saliva anterior, e aí tem já passa para uma alteração de ATM por conta dessa abertura, por conta da respiração oral em si. É excelente o que você falou, bem lembrado. O respirador oral, que a gente chama a criança que não consegue respirar pelo nariz por causa da adenoide, ela respira pela boca. Então, a posição da língua dela, para ali tentar compensar, fica de uma forma errada. A criança fica sempre com a boca aberta. E a musculatura da face inteira, inclusive a musculatura da produção da voz É, e tudo mais, orofacial em acaba si. ficando alterado. Exatamente, que é o famoso respirador oral, né? Que ele não consegue respirar direito pelo nariz por causa da adenoide. E assim, você acha assim, qual o momento certo de procurar um fonoaudiólogo? Essa mãe, esse pai que está preocupado, que está assistindo a gente, quando é que ele tem assim a necessidade de procurar um fonoaudiólogo, tanto da parte do ouvido como da parte do desenvolvimento da fala? Assim,
Existe aquela ideia hoje de que não se pode comparar uma criança com a outra, né? Mas eu costumo dizer no consultório que é essa comparação, né, que vai fazer com que acenda um alerta para esses pais. Então, o quanto mais cedo procurar investigar, né, acender o alertazinho, vai. É melhor errar ali, né, pelo excesso do que não procurar o atendimento. E assim, no consultório, eu aplico em minha anamnese sempre essa pergunta relacionada ao sono. Hoje nós temos muitas crianças que têm transtornos, né? Por Sim. exemplo, o TDAH. A maioria desses pacientes, a questão comportamental está alterada, e aí com isso nós, em alguns momentos, precisamos trabalhar o controle inibitório dessas crianças. Mas também é primordial investigarmos como está sendo a qualidade de sono dessa criança, porque o sono acaba sendo um regulador de humor. Né? Então, se a criança Uhum. não dorme bem, a criança possivelmente no dia seguinte vai ter uma agitação, vai ter um quadro de hiperatividade, não vai estar com a atenção ideal ali mesmo, principalmente no ambiente escolar, e com isso vem toda a consequência. Exatamente, bem lembrado, né? De você comparar ali o filho, a criança, com os colegas e também ter essa diferenciação entre o TDAH, entre inclusive o TEA, o que é o transtorno do espectro autista. Então, a gente tem que procurar, sim, uma avaliação com fono, com otorrino, para ver, né? Se essa alteração de fala da linguagem pode ser algum distúrbio da audição ou algum distúrbio da linguagem também, interessante o que você Eu falou, sempre Kaique. comento com a família também a seguinte questão: eu não mando como indicação cirúrgica, eu encaminho, né, para o profissional que no caso é o otorrinolaringologista, mas também deixo claro, desde já, que não vai ser a remoção desse tecido que vai fazer com que a criança inicie o processo de fala, porque existe a criança que tem um atraso do desenvolvimento da linguagem. E aí os pais às vezes colocam na mente de que removeu o tecido, a criança, após a cirurgia, imediatamente vai começar a ter esse desenvolvimento da linguagem adequado e aí vai sanar todos os atrasos. Mas não, Curar, né? Curar existe, totalmente. existe toda uma estrada que vamos percorrer aí para reabilitar, né? Principalmente essa musculatura, essa língua que estava Hum, interposta, toda uma exatamente. questão. Exatamente. Quando a cirurgia ela é bem indicada, a criança realmente tem hipertrofia de adenoide, então, assim, o primeiro passo é remover, fazer a cirurgia. Mas depois tem toda essa reabilitação, realmente, que Kaique falou. Esses músculos, eles estavam funcionando errado, a parte dos ossos estava se desenvolvendo errado, então existe depois toda uma terapia. Então, tem o passo inicial, que é a cirurgia, quando ela é bem indicada, quando a criança realmente precisa, mas a criança depois também precisa de um acompanhamento fonoaudiológico para fazer essa reabilitação mesmo. É como se fosse uma fisioterapia, né? Isso, Então, isso. um joelho, algo assim, de uma fratura, a pessoa faz ali a cirurgia, mas depois tem a fisioterapia para reabilitar a criança. E assim, te pergunto, Kaique, de acordo com sua prática de consultório, que você atende muita criança, você vê alguma diferença depois, antes e depois da cirurgia, depois da remoção da adenoide? É, imediatamente, né, Dani? Principalmente a qualidade de sono. A qualidade de sono é surreal. Inclusive, temos um paciente comum, né, que recentemente mandei para você. E assim, é visível que a qualidade de sono da criança muda e a qualidade de sono da mãe também acaba mudando, né? Porque se a criança não dorme, a mãe também vai estar ali o tempo todo monitorando. Então, assim, Exatamente. eles trazem esse relato para a gente e contribui muito para as estruturas fonoarticulatórias, né? Principalmente essa musculatura e com foco em si na língua. Porque é a língua que vai precisar tocar os pontos para a gente conseguir fazer ponto e modo articulatório de determinado fonema.
Exatamente. Olha só que interessante. Esse ponto de vista, assim, de terapia, de fonoaudiológico é muito interessante mesmo. E, assim, então é bom a gente sempre ficar atento quando a criança, ele tem esse atraso de linguagem, ou então tá trocando os fonemas, a questão das sílabas também, Ô, certo? Deixa Dani, eu ver agora aqui algumas dúvidas. eu já vi várias aqui bem comuns em consultório. Pronunciar o R. Ó. Mili Reis, doutor Lucas, depois ela corrigiu, doutor Kaique. A criança que não consegue pronunciar o R nas palavras, o que pode ser? Ó, foi o que eu acabei de falar. Existe uma questão que nós precisamos aplicar o protocolo para saber quais são as trocas que estão acontecendo, né? As trocas fonológicas. E mediante a isso, nós começamos a terapia. A criança não conseguiu R, e a Dani já vai contribuir também aqui. Existem casos que é uma questão proprioceptiva, eu costumo dizer. A criança não consegue fazer a vibração de língua e aí não consegue sair esse som do RAM. Em alguns casos, estão associados diretamente também com a questão do freno lingual alterado. Porque esse freno vai limitar essa língua e essa língua, de maneira nenhuma, ela vai conseguir fazer essa vibração para emitir esse fonema. Exatamente. E aí o freio lingual é o que é esse aqui, é esse freio que fica embaixo da língua. Então a língua fica curto e aí muitas vezes não consegue fazer alguns tipos de consoantes, de sílabas. E também acredito que a gente também já respondeu a pergunta aqui de Bel Passos, a É, criança que troca o L pelo R. O L pelo R tem a ver com adenoide? não. Pode ter, mas também é mais caso É, mais raro. mas, Pode ter mais mas a ver com freio lingual também, né? isso, não tem essa associação, não. O L é uma É letra essa que a mesma gente fala troca, assim, né? essa mesma troca que eu acabei de responder Pelo para L. Mili, porque o paciente que não consegue fazer o R, é comum ele fazer o L. Então, por exemplo, amarelo, ele vai fazer amarelo. E aí ele faz essa substituição para compensar esse fonema que ele não consegue Não consegue produzir. fazer. É, Exatamente. Então, e também investigar a parte da audição, né? Porque às vezes existem algumas frequências ali que ele está escutando e é. a frequência de determinada letra, a frequência do som de determinada letra, ele não está conseguindo entender, não está conseguindo ouvir e por E, isso ele também não consegue é, falar. e A a gente só fala quando audição a gente escuta. e a audição é primordial, né, para a terapia fonoaudiológica. Eu costumo dizer, eu faço meatoscopia em todos os meus pacientes, né? Inclusive, teve um paciente até que eu te encaminhei, né, Dani? A gente atende muito lá para aquela região do Vale do Jiquiriçá. E aí eu encaminhei um paciente que estava justamente com essa troca fonológica. E quando chegou no consultório com o Dani, eu tinha verificado que tinha uma obstrução ali de conduto auditivo externo. E só foi uma rolha de cerume. E hoje o paciente está super tranquilo. E isso ele estava escutando menos só por causa de cera. Então fez a Isso. lavagem e melhorou, né? Então, às vezes, é algo simples também. Então, gente, estamos chegando próximo ao final. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ó, não tem mais nenhuma dúvida, mas qualquer dúvida vocês podem me mandar no direct ou nos comentários. Ah, tem uma dúvida aqui. Quando a criança se assusta com tudo, tem algum problema? Quando a criança se assusta com tudo. Olha, esse problema assim de se assustar com tudo já não é mais da adenoide, É. nem da parte da audição. Isso já pode ser algo mais relacionada à parte psíquica mesmo, ao desenvolvimento psíquico da criança. Às vezes essa criança ficou muito presa, não foi estimulada a fazer certos comportamentos, e aí algo para ela é muito novo, então ela vai se assustar. Então, essa parte assim seria mais relacionada não à audição e daí à fala em si,
mais em relação ao desenvolvimento psicológico e neurológico da criança. É interessante procurar um neuropediatra, né? De imediato. Isso, procurar um neuropediatra, exatamente. Prontinho, gente. Então, qualquer dúvida vocês me mandam no direct ou podem comentar. A live vai ficar salva, tá? No perfil, no meu feed e no feed de Dr. Kaique. Então, se vocês quiserem também seguir Dr. Kaique. E vou pedir agora para você falar onde é que você atende, Kaique. Me Dani, fale você aí. sabe, você sabe que essa questão de atendimento meu é uma jornada, né? Hoje eu atendo no SUS, eu atendo em Castro Alves e atendo em Jiquiriçá, mas particular eu tô atendendo hoje Mutuípe, Laje, Santo Antônio de Jesus. E tem algum link para marcar a consulta com você Tenho o meu contato no Instagram no e corram por... Instagram, né? É, Pronto, ótimo. Então, quem estiver interessado, já segue do Dr. Kaique também, viu, gente? Então, vamos nos despedir agora. Nossa live é rápida, mas é bem direta ao ponto, e tá? Sem objetiva, né, enrolação, Dani? objetiva. Agradeço muito sua participação, Kaique. Nada, estou Foi aqui à muito disposição. enriquecedora. Realmente, essa parte, assim, de fono, de motricidade. É muito interessante a gente falar também da parte da audição, É, Dani, né? aqui, ó, colocaram um adendo aqui que eu atendo no Almeida, lá na clínica, que você atende também, na Cuidar Infante. Esqueci de colocar a Sim, Conceição do Almeida. na Cuidar Infante, sim, Conceição do Almeida e região, certo? Para entrar em contato, é só entrar no perfil de Dr. Kaique. Então, gente, muito obrigada pela atenção, obrigada também, Dr. Kaique, foi ótimo. Nada, estou à disposição. Vamos marcar já, já outras aí. Vamos marcar as próximas lives também, Pronto. porque o tema de otorrino e fono é o que não falta, né? Sim, sim, De sim. tema que está interligado. Então a live vai ficar salva, gente. Vocês compartilham a live com os pais, as mães de crianças, é importante, tá? Não só de crianças que têm alteração de comportamento, ou alteração da fala, ou alteração da linguagem ou da audição e também que ronca, que tem obstrução nasal, porque isso vai ser bastante esclarecedor para a pessoa, tá Sim. certo? Então, toda quarta a gente se vê aqui às 8h45. Espero vocês e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, Obrigada a todos. gente. Tchau, tchau, doutor Tchau, Kaique. tchau, Dani. Obrigada.